Olá, eu sou o João Pedro e eu vou dar início aqui à apresentação do grupo 4 de PSPD, onde a gente fez o desenvolvimento desse sistema clínico, ou esse pseudo-PEP, né, no nosso trabalho. E a gente usou Kubernetes, Docker, etc. Bom, iniciando aqui, acho que é bom entrarmos na questão da nossa arquitetura. Eu tenho aqui o documento aberto, apresentando a arquitetura do nosso projeto, onde tivemos um front-end que é composto por que foi desenvolvido por Reactivate, que é a nossa porta de entrada para os usuários. Esse front-end ele se comunica de forma centralizada com a nossa API Gateway em Node.js. E através desse Gateway temos os nossos serviços específicos, especialistas, né, específicos, que se comunicam via o gRPC, que é o autenticador de serviço, os dados do paciente e um serviço de transformação de dados, que é feito em Go para transformar esses dados em anônimos. Bom, a gente tem aqui a nossa primeira tela do projeto, que é o login. Inicialmente aqui eu já dei um F12 para a gente poder inspecionar e ver coisas que estão acontecendo nessa tela. E é o OpenTelemetry que a gente desenvolveu, o negócio do Jagger e Prometheus, de tudo que existe um monitoramento através do front-end pelo que o usuário clicar. E a gente tem aqui primeiro ó, o login, o usuário e a senha relacionados. Com o banco de dados e tal, que vão ser autenticados mais depois. A gente tem aqui essa primeira tela, a gente também tem a tela do paciente, a tela na verdade, do estagiário, que é as informações relacionadas a ele, porque ele tem acesso parcial. Ele recebe as iniciais, a idade, sexo, o último diagnóstico e os dados anonimizados relacionados. A gente também tem aqui a tela do médico, que ele recebe aqui o nome, CPF, nascimento, diagnóstico e as ações relacionadas aqui. Ou seja, o médico ele tem acesso total aos dados do paciente. E por fim, temos o do pesquisador. E o pesquisador, o que importa? O total no corte, a distribuição por sexo, a média de idade, etária e os dados encriptografados aqui, anonimizados. E todos eles, como você pode ver, eles têm a função de exportar FHIR. Basicamente, tem como você fazer a exportação desses dados ali e eles vão vir para você no formato correto. Se você for um pesquisador, você vai receber esses dados no formato anonimizados, basicamente. Bom, agora falando um pouco do código em si aqui, eu tenho que o login e o keycloak, no caso, que ele gerou certos desafios no projeto. Eu que fiquei na parte da autenticação, por exemplo, inicialmente o fluxo ia ser de autenticação 2 no navegador com o keycloak, a gente usa redirecionamento, só que a gente teve um problema por causa do client ID. E esse problema do client ID acabou fazendo com que a gente mudasse a perspectiva e fosse por outra rota. Porque a gente sempre ia ficar naquela coisa de na página de cliente not found. Então, para destravar, a gente mudou essa perspectiva e as credenciais vêm daqui, basicamente, no login, usuário username, e ela, elas batem nosso serviço de Keycloak autenticação, aqui, ó, que as envia para basicamente a API do Gateway. E a partir da API do Gateway, ela assume o API assume o papel de autenticador e usa o fluxo de Direct Access Grant para pegar o JWT direto com o Keycloak, e isso basicamente resolveu o nosso bloqueio que a gente estava tendo na autenticação inicial de fluxo padrão que a gente ia seguir, com essa mudança de perspectiva. Agora, voltando aqui um pouco mais dos listas que a gente acabou desenvolvendo nesse projeto, é que também a gente teve a perspectiva de fazer um modo mocado, né, de autenticação, que acabou sendo deixado para trás quanto a isso. E sobre a OpenTelemetria, basicamente, aplicou o tracer do OpenTelemetry no entry point do Gateway, basicamente, e ajustou as rotas no Ingress Controller. Então, cada clique no front-end com isso que a gente tem aqui, acaba a gente vê uma cadeia de rastreamento completa no Jagger e métricas no Prometheus. Aqui, ó, os objects. E a gente tem aqui, ó, iniciado, exportado e tal. E por fim,
Esse é o onde eu atuei no projeto e essa é a minha parte. E sobre dificuldades, essa do autenticador, é claro, e também na conexão com o Kubernetes do professor ali no caso, que é o que a gente teve muita dificuldade relacionadas ao Qwerland, NVR para fazer as conexões, porque geralmente aconteciam alguns bugs relacionados, mas acabou dando tudo certo. Aí o Arthur, nos juntamos ali, quebrou na cabeça e acabamos conseguindo fazer isso. Então, eu acabei me envolvendo um pouquinho em partes que não estavam tão relacionadas ao que seria proposto para eu atuar inicialmente no trabalho, mas é, tudo. Então, eu tive essa oportunidade de participar em outras coisas do projeto também. E agora eu vou passar a palavra para o próximo integrante do grupo. Boa noite, eu sou o Lucas Mendonça e eu vou falar sobre minhas experiências, minhas dificuldades, aprendizados e o que eu fiz nesse projeto 2 do trabalho de PSPD, né? Bom, para começar, eu vou falar que eu fiquei com a parte do API Gateway aqui, para fazer meio que essa integração com front e back, que seriam os microserviços. E fiquei com a definição da interface, que é esse ponto proto aqui do gRPC. Bom, para começar, gostaria de mostrar aqui que no documento, essa parte que eu vou falar do proto, fala exatamente aqui, que ele fala exatamente como foi feito e ainda fala como que é os serviços, resume aqui o que os microserviços vão fazer nesse serviço aqui, no geral. Inclusive tem um apêndice aqui que mostra o código da definição desses serviços, né? Mas vamos aqui para o VS, né, que já está aqui o código. Bom, esse proto aqui, ele tem 3 serviços, que é o de autorização de dados do paciente e o Data Transform. Bom, para começar, aqui tem uma função RPC nesse serviço, 4 funções RPCs aqui e 2 funções RPCs nesse serviço. Bom, dá para perceber que aqui não tem aquele string igual eu fiz no trabalho, porque eu também mexi no ponto proto, né? Esses strings aqui definem o tipo de comunicação, tipo, se fosse do string era bidirecional, por exemplo, string de ida e de volta do cliente e do servidor. Só que como podemos ver aqui nesse projeto, nesse proto aqui, não tem string, então é tudo unário. E a definição de ser tudo unário, para mim, pareceu plausível, porque o unário, tudo que está sendo feito aqui, basicamente é buscar no banco, por exemplo, um negócio, ver o nível de acesso, não é muitas coisas em lote assim para que está barrando uma atrás da outra. Então pareceu mais lógico usar as unárias, que são simples até de implementar, mais simples. E ainda por cima já bastava o sisteminha que foi definido nesse trabalho 2 aqui de PSPD. Aqui, essa função aqui, ela só vê o nível de acesso que a pessoa logada tem. Esses de paciente aqui, tem esse primeiro aqui que é para buscar dados de um paciente, por exemplo, pelo ID dele. Aí aqui, cadê? Ele até usa a mensagem de nível de acesso para ver se ele tem acesso a buscar aquele paciente no banco de dados. Essas funções aqui são tudo de banco de dados, essas 4 aqui. Esse de encontros é para achar as consultas, né, do paciente. Esse aqui de eventos clínicos é tipo um prontuário para saber o que aquele paciente tem, um negócio assim. E esse aqui é informações de corte. Esse aqui de transformar tem 2 serviços, que é o para transformar para o FHIR, que é esse FHIR, que é meio que um formato médico que permite a interoperabilidade entre os sistemas, né? Por causa da sua organização, vamos assim dizer. Aí esse de pegar dados agregados aqui, que é para estatística dos cortes, que seria mais para os pesquisadores. E aqui tem muitas mensagens mesmo. Eu vou começar falando de uma dificuldade, porque basicamente toda dificuldade minha vida é um aprendizado. Meus aprendizados vêm dessas dificuldades. Então minha dificuldade aqui foi esse nível de acesso no ponto proto aqui. Porque nível de acesso não é um negócio que eu estou familiarizado.
E nesse ponto proto, ele parece um pouquinho pior do que o JSON normal, porque ele ainda tem essas mensagens que eu tenho que definir exatamente quantas tem, por exemplo, aqui com esses códigos aqui, e ainda definir o nome delas. Aí o que acontece? Eu tenho mensagens, por exemplo, cadê? Essa mensagem aqui, da query de envio do paciente. Ele vai verificar, por exemplo, no microserviço lá, e se eu botei aqui um opcional, se fosse vazio, busca por vínculo. Tá cheio de comentários aqui para meio que ajudar, né, as pessoas que. A pessoa que mexeu com os microserviços. Aí teve que pensar por esse lado, que foi difícil ainda, a questão de mensagem é muito verboso ainda. Eu me perdi um pouco, né, nesse ponto próprio. E o que eu aprendi, e ainda por cima eu mexi com a anonimização no primeiro trabalho, né? Eu achei que ia ser fácil tão quanto, só que esse nível de acesso quebrou minhas pernas, né? Que dificultou muito. Mas é um aprendizado, né? Agora eu sei mexer com o nível de acesso em gRPC, principalmente. E eu acho que eu fiquei melhor para identificar quando é que precisam os tipos de comunicação. Tanto aquela forçação não, o termo foi errado. Aquele trabalho meio que obrigando a gente a testar os quatro tipos, deu para entender melhor, tipo, quando é que usa cada um. Aí agora no API Gateway aqui, eu mexi com três rotas aqui, essas duas aqui eu não mexi. Essa rota aqui é de autenticação, que usa aquele JWT. Inclusive, Fastify para mim foi uma dificuldade, até porque só porque eu não sou familiarizado, porque depois que eu mexi eu aprendi a mexer nele. Aí, como podemos ver, tem um serviço aqui, tem um parâmetro HTTP aqui de post. Aí aqui no paciente tem um monte aqui de get. Aí aqui tem dois, que é um de get e um de post. Que seriam meio que as rotas, né? Tipo, elas separadas assim na arquitetura. Aí serve de S junta tudo. E ainda tem um Swagger aqui que eu fiz, que tá bem aqui. Só para documentações mesmo. E eu botei isso aqui de Authenticate para tentar integrar o JWT, o token JWT, com a validação, né, desse auth-routes aqui, para ele funcionar no microserviço. Aí aqui no server de S aqui, tem esse decorate aqui, que faz isso. A minha dificuldade dessa só foi ver como é que eu ia integrar tudo, mas de resto eu achei mais fácil que o pronto. É basicamente isso aqui. Olá pessoal, me chamo Lucas, fiquei com a parte de modelagem do banco de dados, também pelas queries SQL e também pelo pool de conexões com o banco. E queria mostrar aqui um pouco do que eu fiz, que basicamente a gente tem aqui a modelagem do banco, né? Ou seja, as tabelas elas estão de acordo com o sistema de informações que vem nesse tipo de formato, HL7, e eles estão padronizados com o arquivo proto, ou seja, para facilitar essa comunicação entre os serviços e as buscas serem feitas no único padrão. É, outra coisa também foi a criação de index para facilitar as buscas, ou seja, esse banco, né, passado pelo professor, ele tinha muitas linhas, muitos recursos ali, muitos dados. Então, você não ter index, isso deixa a tua aplicação com log-n. E aí, você mantendo o index, vai para o log-n. Então, fica muito mais rápido as buscas, você fazer joins também entre as tabelas melhora. Então, foram criados vários index para facilitar essa busca de dados. Esse 2 seed SQL aqui, ele é para dados mocados para desenvolvimento. E aqui são as consultas SQL. Então, aqui via parâmetro, a gente passa o username e aí a gente consegue, por exemplo, saber a role do usuário. Então, se ele é um médico, estagiário, se ele é um pesquisador. E aí isso também evita o SQL injection, né? E aí o médico ele teria todos os tipos de acesso, e o estagiário e o pesquisador eles teriam dados restritos ali, né? E aí uma coisa que é importante aqui é que o hash da anonimização ela já é feita no banco. Então, em nenhum momento isso é passado, né, para a aplicação.
os dados reais ali do cliente. E as queries elas foram transpostas aqui, foram traduzidas em JavaScript para facilitar as buscas, é muito parecido com ORM. E aí a nossa aplicação ela consegue importar esse objeto e consegue usar eh, e consegue usar as queries de maneira mais fácil. O pool de conexões, ele é para comunicação com o banco, e aqui o padrão ele é 10. E aí uma coisa que é importante é que quando a gente está usando Kubernetes, mas a gente utiliza o mesmo banco ainda, por mais que a gente cria, sei lá, triplique, né, os pods e tenha 3 serviços comunicando com o banco, o gargalo ele vai passar da CPU e vai ser do banco, né? Imagina 30 conexões concorrentes ali. Então isso aqui é um ponto que se tem que tomar cuidado, e a gente teve que tomar cuidado com isso. E mostrar um pouco aqui de como é. Aqui no caso eu estou em localhost, né? Aqui é o painel do pesquisador. Então aqui já são os dados agregados, que são para o pesquisador fazer mais sentido, né? Faz mais sentido ele ter acesso a esses tipos de dados do que acesso aos pacientes em si. Já os médicos, aqui no caso o estagiário, aqui ele já tem acesso aos pacientes do médico que ele é vinculado, e aqui ele já traz, né, acesso parcial. E se eu entrar aqui com o médico, por exemplo, deixa eu pegar aqui. E aí, se a gente entrar com o médico, ele já vai ter acesso a tudo. Essa questão aqui da demora é a questão do index que eu tinha dito, porque olha só, ele tem 3.000, então né, a varredura é sequencial, e aqui ele tem acesso full, né, acesso completo a todos os dados. Então, um resumo do paciente, o tipo de histórico, os exames e aqui os medicamentos. E aí, se a gente for ver, o, o estagiário, ele não tinha os medicamentos, né? E aqui já é rodando na nossa aplicação em si. Então é isso. Sobre o que que eu aprendi, né, com essa parte do trabalho, essa questão do pool é uma coisa muito importante a se pensar, porque não é só escalar os pods, você tem que pensar também no banco de dados, porque um pool pode gerar gargalo no teu banco de dados. A questão dos index, né, fazer queries otimizadas evita muito esse delay, essa demora no get dos dados, e você poder fazer essa anonimização direto no banco, sem precisar passar isso pro teu back-end e evitar também, né, passar strings pro teu banco. Você passa parâmetros e evita o SQL injection. Então, essa foi a parte com que eu fiquei no trabalho e é isso. Olá, eu sou a Esté e minha frente na parte 2 do trabalho foi a implementação dos 3 microserviços internos, o Authorization, o Patient Data e o Data Transform, que estão descritos no quadro 1 do relatório. Esses serviços basicamente vão decidir quem pode ver o quê e é onde o dado bruto do banco vira um recurso HL7 FHIR. O microserviço Authorization ele vai decidir o nível de acesso, enquanto o Patient Data vai buscar os dados crus no Postgres e o Data Transform vai aplicar a anonimização e fazer a conversão para FHIR. Eu vou mostrar um pouquinho do código e falar um pouco sobre cada um. Começando pelo Authorization, o quadro 2 do relatório define os 4 níveis de acesso que nós temos. O médico ele só acessa pacientes vinculados a eles. Se o vínculo existe, ele é permitido e é um acesso full, ou seja, um acesso que ele vai conseguir ver todos os dados. Já o estagiário, ele só acessa o paciente sob supervisão ativa, então é um acesso parcial. E o pesquisador só acessa a corte de projeto aprovado e vigente, então é um aggregate ou um anonymized. Qualquer coisa diferente disso é DEN, ou seja, é acesso negado. Então, mostrando o código aqui, a gente pode ver que nós temos a rule, né, que é o médico, se ele tiver um paciente vinculado a ele, ele vai conseguir ter acesso e vai ver as informações do paciente. Se não, se o paciente não está vinculado, ele não vai ter acesso, o acesso é negado.
No estagiário, esse acesso é parcial, então ele vai ver algumas informações e não completas. E o pesquisador ele vai ver esse dado anonimizado ou agregado, ou seja, vai estar em porcentagem, em uma média, etc. Então, o que é que esse serviço do authorization ele não faz? O que ele não é? Ele não devolve dado nenhum. Então, ele basicamente só toma uma decisão. E é essa decisão, que é o nível de acesso, que vai comandar o mascaramento mais adiante. Então, aqui está o principal ponto dos microserviços. Você precisa definir o mascaramento no ponto certo do fluxo, porque o nível decidido nesse ponto vai acompanhar os dados até o Data Transform. Bom, falando agora um pouco sobre o Data Transform, começando pela parte da anonimização. A anonimização, ela não tem a função de omitir o dado. A intenção aqui é substituir esse dado. Então, por isso que a gente criou uma função chamada pseudo-ID, que gera um identificador com SH256, que é determinístico, ou seja, o mesmo paciente sempre vai virar o mesmo hash e é irreversível. O que é que isso permite? Isso permite que o pesquisador correlacione os exames de um mesmo paciente, mas não consiga voltar ao identificador real daquele paciente. Então, isso pode ser visto nesse trecho aqui do código. Então, a gente vê que o hash ele vai ser sempre para o mesmo paciente e vai ter um pseudo ID para representar aquele paciente. Seguindo agora, falando um pouco da parte do FHIR. Bom, aqui os 3 níveis vão estar lado a lado. Então, no full, o médico vai ver nome completo, data de nascimento, CPF, CNS. E no parcial, o estagiário ele vai ver só as iniciais e o ano do nascimento. Já no Anonymized, o ID vai virar um pseudo-ID, a idade vira uma faixa etária e o nome e a cidade do CPF somem por omissão. Então, eles simplesmente não são escritos nesse caso. Aqui é onde o sistema falha para garantir a segurança dos dados. Então, é exatamente nesse trecho aqui. Então, a gente tem o nível de acesso definido full, o partial e o default, né, que é o anonymizer. E, basicamente, no full ele vai ter acesso a tudo, no partial não vai ter acesso a tudo, e no anonymizer ele vai ter acesso a dados que vão estar omitidos, né? Não vão ser os dados reais. Ainda na parte do FHIR, no FHIR, que está descrito na seção 1.3 do relatório, a gente vai ver que uma mesma tabela vira 3 recursos diferentes, né? Então, vou mostrar aqui no código, tá mais acima aqui, nessa etapa aqui. Então, a mesma tabela vira 3 recursos diferentes. Então, a tabela Clinical Events guarda condições, exames e medicações, tudo junto. E o campo tipo evento, ele vai decidir se aquele registro vai virar um condition, um observation ou um medication request. Então, esse processo, né, esse roteamento é o caso de teste 9, que também está no relatório. Indo agora para o cliente, né, do nosso Data Transform. O Data Transform foi implementado em Go, porque ele é vinculado à CPU do back-end. Então, isso está registrado como decisão no tópico ideias mapeadas do relatório. E essa decisão demonstrou, na prática, que o gRPC ele não depende de uma linguagem para poder permitir a comunicação. Então, para montar a corte do pesquisador, o serviço em Go atua como um cliente do Patient Data, que está em Node. E os dois conversam utilizando o mesmo contrato .proto, que está no apêndice A do relatório. Bom, agora falando um pouco sobre a questão da validação funcional. Essa está na seção 4.1 do relatório, e uma réplica de cada serviço e um Postgres, exatamente como o enunciado solicita, né? Então, no caso 1, a gente vai ter um médico consultando um paciente vinculado, então é um acesso permitido e é um acesso full, ou seja, ele vai ver o nome do paciente, ele vai ver o CPF, a data de nascimento, etc. No caso de teste 2, o mesmo médico tentando ver um paciente que não pertence a ele, não está vinculado a ele, então é um acesso negado. No caso do teste 3, o estagiário, no mesmo paciente, é um acesso permitido, porque o estagiário está vinculado ao paciente, mas é um acesso parcial. Então, o nome vai ter só as iniciais, o nascimento vai ser só o ano, e o CPF vai sumir.
E no caso do teste 5, o pesquisador na corte de diabetes vai ser aggregate, então vai aparecer o total de pacientes, distribuição por sexo, média de idade, faixa etária, departamentos e a frequência de medicamentos. Então, aqui é exatamente, mostra, né, a saída transcrita na seção 4.1.3.2 do relatório. Tudo isso vem dos dados do banco de dados do Postgres, e aqui nenhum dado individual identificável é exposto, no caso. Então, aqui é possível ver esses casos, né, de teste. A gente pode ver que o médico, quando ele tem um paciente vinculado, ele consegue ver as informações do paciente. No caso do médico que não tem esse paciente vinculado, ele não vai conseguir ver, é um acesso negado. No estagiário, por exemplo, a gente vê que a data de nascimento não é completa, como é o caso do médico aqui. A data de nascimento é só o ano. E o pesquisador, a gente vai ver dados agregados, né? Então, 3 pacientes, 67% feminino, 33% masculino, a média, né, de idade, departamentos, né? A gente vai ter endocrinologia e cardiologia, e os medicamentos utilizados, né? A gente vai ter aqui a insulina, a losartana e a metformina. Bom, seguindo, a gente vai ter também no tópico 4.1.3, a gente tem os testes com o Race Detector. Ele revelou um data race real no meu código. Eu tinha definido um estado compartilhado entre Go Routines, que provavelmente iria corromper os dados nos testes de carga, que o Arthur vai mostrar mais à frente. Então, eu fiz uma correção e reescrevi, né, e fiz um teste de regressão. Além disso, expondo as métricas de negócio no Prometheus, como o Out Decisions Total, que conta acessos negados para o perfil, que também está descrita na seção 4.5 e vai alimentar, né, o painel de autoria clínica. E, por fim, validei a propriedade de falha segura, que é o Fail Closed da seção 4.1.4. Com o banco disponível, o sistema vai negar o acesso e não vai vazar nenhum dado. Bom, da minha parte, foi isso. Olá, meu nome é Arthur Mendonça Arruda e bom, eu vou falar sobre a última parte do vídeo, né, que é sobre o que eu fiz, né, justamente, tem a ver com a infraestrutura, que é sobre Kubernetes, a observabilidade, né, as métricas, etc, e também sobre o teste de carga. Gostaria de salientar que foi feita aqui, né, toda a configuração dos manifestos, inclusive a configuração remota, né, para a gente conseguir utilizar o cluster de longe, né, como o grupo 4. Aqui tem os secrets, que seria basicamente a senha que a gente não deixa vazar, né? Numa aplicação real, que, por exemplo, no nosso caso, teria a senha do JWT, né? Que é o de token e do acesso ao banco, etc. Aí aqui tem mais aqui do Kind, a configuração do Kind, tem até o local do keyclock, né? Que era o que é um código antigo que tinha deixado, né? E só que eu subi, né, no pod lá no cluster lá remoto, e temos os de observabilidade, que tem o Grafana, o Jagger, o Loki e o Prometheus. Basicamente, esse do Grafana ele vai ser aberto na porta 3000, né, e vai servir para ver como o outro está no relatório, né, uma das imagens, né, que mostra aberto na porta 3000, que é diferente do que como está no cluster do professor, por padrão, né, que a do cluster do professor é como se fosse uma visão macro, né, do cluster em si. Se fosse um outro aluno, tipo, por exemplo, um outro do meu grupo estivesse rodando, ia meio que somar, né, enquanto esse aqui ia mostrar mais a aplicação micro, né, da aplicação mesmo. O Jagger seria para rastrear, né, essas requisições, e no gráfico até mostra os pontinhos, né, vou até mostrar aqui. O log seria para um log, né, e o Prometheus seria justamente para fazer essa coisa, né, de guardar essas métricas que vão ser mostradas pelo Grafana. E aqui nós temos os serviços aqui todos configurados, né. Aqui nós temos o K6, aqui o código do K6, que ele foi usado justamente para fazer esse negócio de teste, né, esse negócio de carga, né? E já temos umas conclusões interessantes, inclusive, sobre ele. E bom, eu queria já mostrar aqui, né, sobre aqui rapidamente, aqui só mostrando que as portas estão rodando. Mas se a gente vir aqui no nosso relatório, a gente pode até ver as imagens, né, em si, que foram geradas, que são interessantes. Só para dar uma passada rápida. Carregar aqui. Aqui, ó.
A primeira é justamente esse dashboard que foi aberto na porta 3000, tanto que está aqui, né, visão geral dos microserviços, é meio diferente, né, tem um gráfico aqui de 5 minutos, que basicamente está apontando que as maiores cargas que teve foi justamente do Patient Data e do Gateway, de fato, né. Isso é interessante, porque uma coisa que a gente fez no projeto passado, né, foi justamente implementar o Round Robin. A gente fez um experimento nesse que foi justamente tentar não utilizar para ver o quão importante era ter esse negócio de balanceamento e distribuição de carga, né, no gRPC em específico, porque ele é aberto, né? Aí meio que se for de gRPC ele vai ficar aberto, ele vai criar um pod, vai continuar replicando, tipo, vai replicar o pod, mas vai continuar a carga para um, né, só, enquanto o outro vai ficar ocioso. E o que a gente pôde concluir é uma coisa bem interessante que de 8.104 requisições que teve, só conseguiu pegar 1.350. Foi tipo um número bem mais abaixo, né? Tipo, uma coisa que eu gostei muito, que isso virou um aprendizado de fato, né? Foi um dos aprendizados que eu tive, foi ver o quão importante é essa distribuição de carga, né? Na performance geral de um servidor distribuído. Inclusive, eu estava até meio receoso falando, será que está funcionando? Eu não tenho ideia, né, se está funcionando, mas a confirmação de que o teste em si estava funcionando, deixa eu ver se tem até aqui, mostrar aqui, que o teste estava funcionando é porque os outros do grupo ficaram me avisando que o servidor caiu. Então, isso para mim seria como se fosse uma prova máxima, né, de que funcionou de fato. E aqui mostra, né, que de fato ele estava clonando aqui, né, por exemplo, o Gateway e o Patient Data, que são os que mais consumiram a requisição, eles estavam clonando de fato, só que meio que estava ocioso nos outros. Então, tanto que aqui, ó, 328%, 65%, meio que não distribuiu, sabe? Então, isso foi muito interessante de ver essa parte. Aqui nós temos o Grafana, ele ficou em 5, né, isso aqui foi rodado quando estava rodando o teste, né, e 5 parece pouco, mas antes estava 2, por exemplo, 2%. Isso aconteceu. E então teve um aumento aqui, dá até para ver aqui no gráfico aqui os aumentos que foi usando no dia, né? Só vir aqui para cima. E esse aqui é o Jagger, né, que eu tava falando. Aqui os traços, né? Cada traço você vê é tipo um ponto de várias requisições que teve, né? Ele aponta aqui. Isso aqui é muito útil para a rastreabilidade, né? E uma coisa de dificuldade que teve foi justamente mexer nesse cluster remoto, né? Deu para aprender bastante, porque tipo, esse negócio das portas em si, que a gente estava no Nginx, por exemplo, que ele estava tentando conectar com o gateway, eu colocava 80, quando na verdade era 80.000. Então, esse tipo de aprendizado que foi pegando de pouco em pouco foi bem interessante no geral, né? E é basicamente isso.